Olá, meus irmãos na fé e visitantes do canal. A paz do nosso amado Salvador. Tudo bem com vocês? Espero que sim, e que estejam na paz do nosso Salvador. Estamos em dias de festas comemorativas, como a festa da Páscoa e também a festa dos pães asmos. A festa de pães asmos, como está escrito na Torá, ela é uma festa de 7 dias. E mesmo após ainda a ressurreição do nosso Salvador, ainda tem alguns dias de comer e de celebrar essa festa entre os judeus. Então, por isso eu falei que ainda estamos em dias de festas. Porém, como vocês viram no título, Apocalipse 3:10, né? É uma palavra que traz esperança para o crente, principalmente aqueles irmãos que acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação e antes da revelação do anticristo, porque eles se apoiam nessa palavra como uma espécie de livramento, e é um livramento, é uma palavra de esperança, porém não somente para eles, mas para todos aqueles que desejam o arrebatamento e serem protegidos durante a grande tribulação. Como está escrito, eu vou ler aqui para vocês, na versão revista e atualizada, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Na versão revista e corrigida, quando lemos a palavra perseverança e também provação, nós temos paciência e tentação. Nós vamos ver isso depois com mais detalhes. Então temos o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então é uma palavra de muita esperança para aqueles que acreditam e guardam o ensinamento do nosso Salvador. No contexto original, quando o nosso Salvador revelava essa mensagem ao apóstolo João, ele endereçou essa mensagem à igreja de Filadélfia, que é uma daquelas 7 igrejas que existiam na Ásia, lá na Turquia, como chamamos hoje. E aqueles irmãos da igreja de Filadélfia realmente viveram essa palavra. Essa palavra ela se cumpriu com eles naquele tempo. Houve uma perseguição, uma só não, várias perseguições intensas contra os eleitos, os convertidos a Cristo, ao nosso Salvador, o Mashiach, o Messias. Vocês já devem ter ouvido falar em Nero. Depois de Nero tivemos Domiciano e também Trajano, 3 líderes romanos que perseguiram a igreja entre o 1º século e início do 2º século. Porque quando está escrito que eles seriam guardados da tentação ou da provação que viria no mundo, para eles, naquele tempo, eles foram protegidos e guardados da tentação de não negar a Cristo, de não negar ao nosso Salvador, mediante aquela perseguição de Roma, né? Onde eles tinham que negar a sua fé para poderem continuar vivos, caso contrário, eram mortos. Então alguns eram realmente guardados espiritualmente para não negar diante da morte, diante daquela tentação ou provação que eles faziam. Porém, também tem aqueles que foram guardados e protegidos, ocultados dos perseguidores, para não sofrer a morte por martírio. Também existe essa forma de ser protegido, de ser guardado, né? Naquele momento que há uma perseguição, uma provação de fé, né? Se eles vão negar a fé deles no Mashiach e se render à lei mundana, né? A lei empregada pelo Império Romano, que era o império que regia o mundo, né? Que realmente mandava no mundo naquela época, ou se realmente eles continuariam fiéis a Cristo, ao nosso Salvador, o Mashiach. Então, essa perseguição veio sobre eles e essa palavra se cumpriu com eles.
Porém, é uma palavra profética que não serve somente para eles, mas para todos os crentes no nosso Salvador de todas as épocas, e principalmente aqueles que viverão o período da grande tribulação. Porque no versículo 11 nós temos o seguinte: veja o que o nosso Salvador diz: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então temos aqui uma palavra profética de que realmente em breve o nosso Salvador virá. E realmente nos salvará, nos arrebatará, transformará os nossos corpos em corpos imortais e incorruptíveis, depois da ressurreição dos salvos, como está escrito, e vocês conhecem. Então essa palavra é uma palavra realmente de esperança para aqueles que passarão por perseguição, por tribulação, e serão guardados, serão protegidos durante a tentação que virá sobre o mundo, durante a provação que vem sobre o mundo. Nós estamos num período de pandemia mundial, onde muitos morrem, muitos sofrem e até são recuperados. Porém, alguns colocam a sua fé no Mashiach, no Salvador, no Criador, e assim buscam forças nele para se recuperar da doença, e outros até nem serem contaminados com ela. Diferente de algumas pessoas que colocam a sua fé somente no homem, na vacina e na solução que o mundo possa dar. Então o que temos escrito? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. São aqueles que realmente vivem e guardam a palavra do Salvador em seus corações e vivem ela. Então esses que se preparam antes de uma tentação, de uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro, ele promete os guardar. Por quê? Porque eles guardaram a palavra dele. Não quer dizer que eles vão ser arrebatados antes da grande tribulação, mas que eles serão protegidos. Por isso que em seguida ele fala: também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, porque todos serão realmente provados, e alguns tentados a aceitar a marca da besta quando ela vier, porque ninguém vai poder comprar ou vender nada se não tiver ela. Porém, alguns, por terem guardado a sua palavra, a palavra do Altíssimo, em seus corações, eles não negarão a fé no Salvador. Alguns morrerão e terão forças no espírito para resistir à morte. Porém, outros serão guardados nesse tempo de grande tribulação. Então vejo que essa palavra que ele falou, para aqueles que guardam a sua palavra de perseverança, confirma o que ele disse no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então temos aqui que essa palavra se encaixa perfeitamente com o que ele falou aqui para os irmãos de Filadélfia, e também uma palavra profética, porque ele falou que em breve viria. Certamente ele veio de uma forma espiritual para aqueles irmãos, onde eles terminaram sua vida aqui na terra. Porém, ele fala de uma forma profética para todos aqueles crentes nele, que em breve ele virá para julgar o mundo, como o apóstolo Paulo falou que ele viria e julgaria todo mundo. Em breve ele virá para todo olho ver, como está no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, que João escreveu. Então temos que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E se encaixa perfeitamente com o que ele falou aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então como é que se persevera? Guardando a sua palavra, vivendo ela, e não se distraindo com outras coisas que tentam afastar a pessoa do verdadeiro evangelho.
Então saibam que não são todos que morrerão durante a grande tribulação, porque aqueles que estiverem guardando a sua palavra desde antes, sendo preparados, eles sobreviverão e serão transformados no final para serem arrebatados. No final da grande tribulação, como ele falou em Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim de quê? Da grande tribulação, este será salvo. E também para aqueles que realmente vivam antes da grande tribulação e morram antes por diversos motivos, a pessoa deve perseverar até o fim da sua vida, guardando a palavra do Mestre, a palavra da sua paciência, como está em outra tradução. E assim a pessoa é guardada da tentação que vem sobre o mundo todo. E virá de uma forma profética, onde as pessoas terão que escolher ao nosso Salvador, a sua palavra, ou realmente o sistema desse mundo, a besta e a sua marca. Mas muitos que estiverem já preparados, como a igreja de Filadélfia, ele promete guardar durante esse período. Agora vamos ver aqui direto no computador para vermos alguns detalhes da palavra guardar em grego. Aqui estou com a Bíblia também de João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Vejam que na revista corrigida, como falei, aquela palavra paciência e tentação se encontram aqui nessa tradução, em vez de perseverança e provação. Temos paciência e tentação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então temos que realmente é uma paciência que devem guardar dentro da palavra do Salvador, porque ele é paciente e longânimo com todos. E já na versão revista atualizada com Strong, nós temos aqui o código da Strong para a palavra. Te guardarei, aqui te guardarei, G5083, o seguinte, do grego terel, atender cuidadosamente, tomar de conta, guardar. Não é arrebatar, é proteger, guardar de proteger, como um guarda. E ali, mais abaixo, na opção 1C, tem observar. Porque o bom pastor, o pastor ele faz o quê? Ele observa as suas ovelhas. E quando ele observa, ele está guardando-as. Repararam na capa do estudo, onde eu coloquei uma ilustração de um pastor guardando a ovelha? E temos aí um banner, né, que eu fiz para distribuir aí entre as redes sociais. Se quiserem baixar essa imagem, né, a do meio, onde a pessoa está em cima de um monte, né? Nosso Salvador disse para aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então o Eterno promete guardar, porque nem todos morrerão. Se vocês quiserem baixar essa imagem, né, é só ir lá na aba comunidade do canal e tem ela lá. Só a imagem do meio. Só a imagem do meio, para compartilhar em redes sociais. Então temos que a palavra realmente terel, ou guardar, não é um arrebatamento antes da grande tribulação, mas uma proteção durante ela. Assim como os irmãos da igreja de Filadélfia realmente sofreram perseguição e foram guardados, protegidos, porque guardaram a palavra da sua perseverança. Então, meus irmãos, essa palavra nos traz esperança, porque nem todos morrerão, mas transformados seremos todos. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E muitos de vocês já conhecem essa palavra. Versículo 52. Eu vou ler do 51 em diante. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que alguns serão transformados? Porque eles guardaram a palavra da sua paciência, a palavra da sua perseverança, e ele os protegeu durante a grande tribulação. Aleluia. Que o Eterno abençoe a todos. Então, se você gostou desse estudo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, marque o sininho para receber notificações de outros estudos e compartilhe esse vídeo. Com certeza outras pessoas que precisam ver essa palavra. E te aguardo no próximo estudo.